Muito bem, meus amigos, estamos aqui em mais um vídeo na web, mais uma aula de previdenciário focado no concurso INSS. Meu nome é Roberto Zander, nós estamos aqui todos os dias com um vídeo sobre direito previdenciário. Nós estamos agora testando o formato desses vídeos, se de 20, de 30 minutos, e também os dias e, aliás, os horários, né? Se pela manhã, se no final da tarde, se no início da noite. Então você está convidado, se não é inscrito no canal, a se inscrever, badalar o sininho para ser notificado sobre os nossos vídeos e a contribuir aqui embaixo comentando qual horário é melhor para você, se manhã, se noite, para que possa guiar nossas produções. Ora faremos aulas ao vivo, ora faremos gravadas. Legal? Vamos lá então para a nossa aula de hoje. Na última aula, a gente falou então artigo 194, falamos sobre Seguridade Social, o tripé da paz, Previdência, Assistência, Saúde, Previdência para quem é previdente, assistência para quem precisa, cumprindo alguns requisitos, que nós falaremos mais para frente, saúde para quem existe. Vimos também os princípios explícitos vinculados à Seguridade Social, né? Universalidade, seletividade, irredutibilidade do valor. Vimos uma coisa muito importante, né? A Constituição trazendo expressamente que a Seguridade Social é de iniciativa do poder público e da sociedade, mas a organização é só do poder público. E aqui estou destacando, parece bobagem, mas na hora da prova ele pode falar que é a iniciativa do poder público, e aí está errado, porque é poder público e sociedade. Ou dizer que é uma organização do poder público e da sociedade e dos aposentados. E está errado. A organização é só do poder público. Dentre os princípios, falamos diversos deles muito importante, né? Universalidade, né? Seletividade é um princípio bem importante. A irredutibilidade do valor dos benefícios, a gestão quadripartite, o caráter democrático descentralizado mediante gestão quadripartite. Isso é importante. Não é a organização do poder público, a gestão é quadripartite. Então, trabalhadores, aposentados, empregadores e o Estado. Legal? Aí, vamos então para a aula de hoje. Hoje falaremos sobre regimes. Quais são os regimes no Brasil previdenciário? Nós temos 2 regimes próprios e 2 que são facultativos, né? Aliás, 2 regimes, obrigatórios e 2 facultativos. Os 2 regimes obrigatórios nós precisamos saber. Os facultativos, a gente tem que ter uma noção deles. Mas os obrigatórios precisamos saber, que é o regime geral e o regime próprio. Regime geral e regime próprio. Regime geral é aquele em que o INSS atua como autarquia. Regime próprio é aquele regime do servidor público. Quer dizer que todo servidor público faz jus ao regime próprio? Não. Apenas o ocupante de cargo público. E aqui nós temos que trabalhar com alguns detalhes, com alguma atenção aqui. Quando a gente fala em servidores públicos, acho que o primeiro recorte, porque assim, regime geral é todo o resto. Aqui é regime obrigatório, ou seja, o que significa dizer que ele é regime obrigatório? Isso aqui é um regime, e dizer que ele é obrigatório, a gente está falando que é para todos que exercem a atividade laboral remunerada. Todos aqueles que exercem atividade laboral remunerada. Né? É desse que nós estamos falando aqui. Esses estão no regime obrigatório. Ou ele vai estar no regime geral, ou vai estar no regime próprio. Quer dizer que se eu trabalho e recebo dinheiro pelo trabalho que eu faço, ou eu sou regime geral, ou eu sou regime próprio. É isso. Obrigatório. Ponto. Como o regime geral é todo o resto que não for próprio, a gente começa falando do regime
próprio. O regime próprio nós vamos encontrar lá no artigo 40 da Constituição. Trouxe aqui um destaquezinho para a gente poder falar rapidamente sobre ele. Então, lá no artigo 40 encontramos o regime próprio. E aí temos o seguinte texto aqui, que vai nos dizer, olha, o regime próprio de previdência social dos servidores titulares de cargo efetivo, então são os titulares de cargo efetivo. Esse regime terá caráter contributivo e solidário. Ok? Ok. Caráter contributivo e solidário. Mediante contribuição do respectivo ente federativo, dos servidores ativos, dos aposentados, dos pensionistas. Quer dizer que no regime próprio, que não é o geral, o aposentado contribui, o pensionista contribui. É claro, o ente contribui, né? Esse é o regime próprio. E aí, o regime próprio, nós estamos falando então da administração pública direta. E todas elas já têm o seu regime próprio. Estamos falando de União, dos estados da federação, todos têm os seus regimes, do Distrito Federal e dos municípios. Aqui vem um parêntese. Por quê? Nem todo município tem regime próprio. Por quê, Zander? Historicamente, porque muitos municípios não deviam nem existir. Zander, o que você está falando? Você quer pregar o genocídio de município? Não, cabeção, pelo amor de Deus. Estou falando que assim, muitos municípios, eles foram desmembrados. Eles eram um município só e foram desmembrados em dois por uma questão bem de clientelismo mesmo. Aquela coisa, né? Aquela herança colonial que a gente tem, aquele ranço que a gente tem, né? Eventualmente tem pessoas muito ricas, né? Normalmente detentoras de muitas terras e tal. E aí querem uma cidade para chamar de sua. Então isso aconteceu no Brasil, né? Durante muito tempo. E aí se multiplicaram os municípios que não deveriam existir. Por quê? Porque deveriam estar unidos com o outro para poder gerar a receita, né? E para poder gerar ali oportunidades de desenvolvimento, né? Quando você tem um município quebrado, você tem toda uma estrutura pública que tem que se desenvolver ali. Só que sem caixa não se desenvolve. Inclusive, esse é um dos problemas, né? Quando se fala em administração pública, em smart cities, né? Em inserção das cidades nesse ambiente digital e da administração pública mais rápida, de portais e tal. Esse é um dos problemas que se encontra quando se pensa em cidades tão pequenininhas, com tão pouco orçamento, que mal tem uma rede, uma TI, a prefeitura, tudo pequenininho. Né? Então, assim, muitas cidades não têm sequer caixa para ter um regime próprio. E aí eles utilizam o regime geral. Aqui eu trouxe uma outra observação, porque não é todo o servidor público que faz jus ao regime próprio. Veja, quando eu tenho um empregado público, ele é um servidor público? Ele é um servidor público. Alguém que passa no concurso da Caixa, do Banco do Brasil, da Petrobras, ele é um servidor público. Mas ele não é um titular de cargo efetivo. E ele não faz jus ao regime próprio. Não tem um regime próprio para o funcionário da Caixa. Não, nem regime geral. Quando a gente fala do contratado por tempo determinado dos temporários, por exemplo, agora foram contratados para o IBGE, foram contratados para combater ali a dengue, não sei o que, pessoas, né? Ou para o censo. Não, eles não fazem jus ao regime próprio. Eles não são detentores de um cargo efetivo. Quando a gente fala aqui de quem é ocupante exclusivamente de cargo em comissão, ou seja, aquele que é ocupante, cargo em comissão, é um cargo de livre exoneração e de livre nomeação, né? Então, eventualmente, nós temos diversos desses, né? Tanto em empresas públicas quanto em órgãos, né?
Eventualmente, você já percebeu que o presidente do Banco do Brasil não fez concurso para ser presidente do Banco do Brasil, né? Ele foi indicado. Isso. Né? E da mesma forma em várias empresas. Né? Se a empresa de água e luz do seu estado for pública, os diretores e os presidentes também foram indicados pelo governador do teu estado. Tanto que no teu estado, quando ganha um governador que é de uma linha política partidária totalmente diferente, é normal que mude toda a diretoria. É normal. Sim, né? Porque são cargos estratégicos, de confiança, né? E esses cargos, essas pessoas também não são titulares de cargo efetivo. É possível um titular de cargo efetivo ocupar um cargo em comissão? É. Nesse caso, ele vai fazer jus ao regime próprio, não porque ocupa o cargo em comissão, mas porque ele é um cargo efetivo. Ok? E aí nós temos o único desses que faz jus, que é aquele ocupante de um cargo efetivo, né? Que é esse de cima aqui. Eu vou deixar isso aqui meio que um cinzinha desmaiado, só para não né, criar dúvida, né? Esses não fazem jus. Né? O que está ali em cima é o que faz jus ao regime próprio de previdência, né? Apenas o ocupante de cargo efetivo. E aí a gente engloba um monte de gente aqui. Né? Lato sensu engloba um monte de gente. Até claro, magistrados estão aqui, né? Promotores estão aqui, né? Também ali, né? Eventualmente a professora, né? Contratada pelo Estado, né? Ou pela União, né? Os médicos contratados, todos esses estão aqui. E os militares? Os militares meio que... A gente nem vai entrar muito porque não precisa se aprofundar tanto. Mas depois de algumas reformas, os militares foram desgrudados da ideia de servidor público. Antes dizia assim, servidor público civil e militar. Agora não se pensa mais nisso. Se pensa militar como outra categoria, porque eles mantiveram diversos benefícios, né? E não só benefícios, mas diversas características que foram totalmente separadas do servidor, que era o dito servidor público civil. Por exemplo, o militar tem a paridade, né? O militar ele tem as pensões, que eventualmente o militar pode ir para a esposa, que pode ir para a filha, que enquanto não casa, que não sei... Esses tipos de benefícios não existem para você que vai ser nomeado no INSS. Você vai ser um servidor público. Você vai ser detentor titular de um cargo efetivo. Mas as suas regras não estão nem parecidas com a regra de um militar. Né? Então, é totalmente diferente nisso. Mas, de a grosso modo, a gente pode dizer, é um regime próprio, os militares é um regime próprio, mas é completamente diferente desse regime que a gente está pensando como regra. Ok? Bom, seguindo, eu falei que existe também o regime geral para todo mundo, e nós vamos falar muito sobre ele, porque ele é o coração do nosso concurso. E o facultativo é o complementar. Isso aqui não nos interessa muito. Complementar, ele pode ser aberto ou fechado. Aberto, qualquer pessoa vai em uma empresa, em uma entidade. Por exemplo, muitos bancos múltiplos têm alguma entidade ali que possibilita que você faça uma previdência complementar aberta. E por que previdência complementar? Qual é a ideia dela? A ideia é a seguinte, existe um teto da previdência. Sim, existe. Nós vamos falar sobre esse teto. Quer dizer que todo mundo que é do regime geral não recebe mais que esse teto? Exato. Zander, eu vou ganhar 15 mil reais. Que bom. Quando você se aposentar, você não vai receber da Previdência 15 mil reais. E nem vai contribuir sobre 15 mil reais, já que não recebe 15 mil reais. Você hoje receberia 7 mil e pataquinhas e contribui com base nisso. Mas e o restante? Se eu ganho 15, eu quero continuar tendo uma vida de 15 mil reais. É justo? Para isso, ou você faz uma previdência complementar aberta, você vai lá com as perninhas, bate na porta do banco, e aí conversa, ou da entidade, que não é bem um banco que faz isso, mas ok, e aí assina um contrato e vai pagando. Ou a empresa que você trabalha, pode ser que ela ofereça para você o regime fechado, que é uma espécie de fundo de pensão. Por que fundo?
Todos os funcionários vão colocar um dinheirinho ali todo mês. E para cada, sei lá, R$1 dos funcionários, a empresa coloca mais R$1. E aí, no passar do tempo, esse fundo fica gordinho, ele rende juros, e esse juro, o funcionário, ao se aposentar, ele vai receber o tanto necessário para que ele ganhe ali o que ele ganhava enquanto estava trabalhando, ou algo muito próximo, a diferença, né? Então o INSS pagará 7 e esse fundo pagará mais 8 se ele ganha R$15.000. Ou algo muito próximo disso. Pode variar, costuma variar muito, né? Às vezes o juro dá um pouco mais baixo, um pouco mais, mas é assim que essa é a lógica que funciona, né? Na verdade, você está pagando todo mês o dinheiro para um fundo que lá no futuro ele vai render uns juros e você vai receber os juros dele. E esses juros é calculado para que ele seja no exato montante que você precisa para completar a tua renda. Essa é a lógica. Por que fechado? Porque só quem faz parte dele é quem trabalha para aquela empresa. Não é todo mundo que pode fazer parte. Tem que trabalhar naquela empresa. E por que aberto? O aberto, qualquer pessoa pode bater na porta do banco e assinar um contrato e fazer. Hoje, a previdência fechada, ela faz parte do regime próprio. Tem uma previdência fechada. Nós falaremos um pouquinho sobre isso mais para frente. Existe isso no regime próprio hoje? Hoje existe, né? Ligado à União, tem a Funpresp, né? Então, você também quando entrar no INSS, vai contribuir para um regime complementar fechado para que possa se aposentar de maneira integral. Porque logo você vai entrar e logo vai progredir, logo vai ter aumento no seu vencimento. Ok? Ok, então falamos. Quais são os regimes no Brasil? Obrigatórios? 2. Geral e o regime próprio. Próprio para quem é detentor, quem é titular de cargo efetivo. Geral é para o resto. E o geral é o que está o INSS. Lembra que no regime próprio é sempre administração direta, União, Estado, município, DF. Lembrando que nem todo município tem. E autarquias e fundações. Empresas públicas têm empregados públicos e, portanto, não fazem parte disso. E aí, para fechar, eu quero trazer mais 2 conceitos para a gente que me parecem importantes aqui. O de beneficiário e o de prestações. Eu quero que você já trabalhe com a ideia de que existem 2 tipos de beneficiário. Você pode ser o segurado, né? E ser beneficiário. Por exemplo, você é segurado do INSS e vai se aposentar. E quando se aposentar, a aposentadoria, ela existe para cobrir o risco da velhice. Aquele que chega na velhice, faz jus à aposentadoria. E esse é o que contribui ao segurado. E alguns benefícios são de dependentes. Por exemplo, auxílio reclusão. Né? A pessoa é presa e aí o dependente dela recebe o auxílio reclusão. Essa é a ideia. E nós falaremos, temos também outro caso aqui. E aí uma segunda ideia, que é uma ideia de prestações, né? Quais são as prestações? Porque lembra que a previdência é para quem é previdente? Quem é previdente contribui? Contribui para quê? Olha, para fazer jus a prestações. Qual é a contraprestação que você tem ao contribuir com a previdência? Você tem benefícios. Sempre quando falar benefícios, eu quero que na sua cabecinha acenda o cifrão. Benefício tem a ver com pecúnia, o caráter pecuniário, com dinheiro. Aposentadoria, pensão por morte, salário família, salário maternidade, auxílio acidente, né, incapacidade temporária, incapacidade permanente, pecúnia. E nós temos os serviços, que aí estamos falando da habilitação e da reabilitação profissional. Nós vamos falar mais para frente sobre isso. Esse é o resumo da nossa aula de hoje. Amanhã começaremos a falar sobre inscrições, sobre filiação, e aí vamos abrir um pouco mais para conversar sobre os tipos de segurado
e talvez consigamos já iniciar a falar dos tipos de dependente. Agora, se você não é inscrito no canal, te inscreve agora, dá like no vídeo, porque pra gente é importante saber que você está gostando dessas aulas. Comenta aqui embaixo se você tem alguma dúvida, algum conteúdo que você gostaria que a gente abordasse. E a gente vai se falando amanhã no próximo vídeo. Amanhã eu espero você um vídeo às 10 da manhã. Essa semana vamos fechar um horário. Então, por favor, contribua nos comentários aqui para a gente saber qual é o melhor horário para você. A gente se fala no próximo vídeo. Fica com Deus, um grande abraço. Até daqui a pouco.